acontecendo. Ave. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Enigmas! Você está entrando em um programa onde o normal, Katia Gaia, é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. Como vai, Cris? Como vai, Katia Gaia? Como vai nosso querido Edson Boaventura, que hoje nos honra aí com sua presença, um dos maiores ufólogos do Brasil, super conceituado em todos os programas aí de TV, trazendo muito conhecimento. Tudo bom, Edson? Tudo jóia, é um prazer. Tava com saudade de vocês aí, né? Ah, nós tempo também que a de gente você. não participava do programa aí, e aí quando vocês fizeram o convite para mim aqui, eu fiquei bem honrado mesmo de estar participando aí. E eu acredito que esse tema é bem legal, né? Que a gente Nossa, escolheu demais, aí. eu adorei. E é algo que não é tanto explorado na ufologia aí. Pelo menos eu, assim, desconheço que as pessoas tenham ido mais a fundo dentro dessa temática, né? Então, eu acredito que vai agregar bastante valor. Catinha, fala o tema de hoje pra gente. Então, antes de falar do tema de hoje, eu quero primeiramente agradecer muito a sua participação, porque para a gente hoje é um dia muito importante. Hoje faz 10 anos que o Enigmas começou. Opa! Então, é verdade. 10 anos Fazemos atrás, aniversário lá na TV hoje. Orkut. Gratidão, o Edson sempre foi um grande parceiro aí do programa, sempre nos presenteando muito com a sua presença, com seus conhecimentos. O Edson é um querido da gente e é remido do nosso programa. Gratidão, viu, Edson? E parabéns pela participação do SBT também, viu? Legal, legal. Eu gostei de vocês lá também, hein? Foi muito bacana o SBT ter dado espaço aí para a ufologia brasileira, né? Claro. Então tá sendo bem legal mesmo esses programas aí que eles estão trazendo e de forma séria também, né? Claro, e aí, como é 10 anos, né, do Enigmas, eu vou fazer o seguinte: depois você me passa o teu endereço aí, eu vou te presentear com a revista OVNI Pesquisa. Oba! Então, a revista do Edson Boaventura Júnior, um dos maiores ufólogos aqui do nosso país. É isso aí. Edson. E a revista ela já tá no número 8, hein? Olha que maravilha, hein? E já estamos trabalhando no número 9 também, tá muito legal. Que bacana. E o corpo consultor da revista ela só cresce, pessoas de peso, cientistas, né? Bacana, muita viu? gente legal, da parte aeronáutica também, astrônomo, tem de tudo, né? Tem de tudo. Olha que honra, hein, Kátia? No corpo. Que honra. Não é? Edson. E o ano passado, quando você esteve com a gente, ainda estava no número 4, se não me engano, Edson. Na 3 ou na 4, verdade, olha só, verdade. Muito bacana. Muito e assim, bacana. apesar dessa pandemia, dessa loucura, né, que está o mundo inteiro, a ufologia no Brasil ela está prosperando, né? As lives estão aí, né? Pessoal participando. Eu tenho o meu canal também, Enigmas e Mistérios, né? Aí o programa de vocês é Enigmas, o meu é Enigmas e Mistérios. Co-irmão, né? E Nossa, ele que legal. também cresceu bastante o canal da gente ao longo aí de 2 anos. A gente já chegou a 53 mil inscritos agora, recentemente. Então está só crescendo e a gente está colocando bastante conteúdo de qualidade lá. Isso que é importante, de hoje, né? Isso mesmo. Bom, a temática Kátia. de hoje, né, é sensacional, sobre a questão de podemos, né, de alguma forma, ter uma invasão alienígena? É possível? Podemos resistir a ela também, né? Podemos resistir? Então, nós vamos falar sobre tudo isso, né? Edson, podemos resistir a ela? O que você acha? Será que podemos resistir? Por tudo que a gente conhece da ufologia, né, dos OVNIs aí, e o que a gente conhece também do nosso poderio militar, né, terrestre, a gente vê que em relação a essa questão, a gente está assim um pouco defasado, porque a gente não sabe muito bem o que vai encontrar pela frente. Então, o que a gente vai fazer aqui no programa? A gente vai teorizar em cima dessa questão, né? Podemos resistir a uma invasão alien, né? Então,
isso aí que a gente vai estar falando de algumas iniciativas de algumas potências aí que estão já pensando nisso. Porque se vocês forem ver, essa temática de invasão, ela é algo que já povoa a mente da população, né? Através de filmes, de ficção, né? Quem não assistiu aí o Independence Day, né? Nossa. Então, Verdade. todo mundo assistiu, né? Aí tem várias coisas, né? Que são retratadas através de filmes de ficção, mas que demonstram certas preocupações em relação a uma hipotética ameaça alienígena, né? Sim. Verdade. E tem vários filmes, né, que falam muito disso, Nossa, de invasão, de isso. contenção, e cada vez mais. É que nós não estamos com tanto acesso devido ao momento de outros Exato. filmes, mas dizem que tem vários que virão nesse contexto, viu? Então, verdade. o cinema, ele deu bastante vazão para esse tipo de assunto, e uma das primeiras... aliás, não só a televisão, mas também o rádio, né? Se a gente for pensar lá, o Orson Welles, ele fez aquela Guerra dos Mundos, que era uma novela, né? Isso em 1938, no dia 30 de outubro de 1938. Então, o que ele fez? Começou a noticiar pelo rádio, isso nos Estados Unidos, que estava tendo uma invasão marciana, ou seja, criaturas ali de Marte estavam invadindo. E houve um pânico generalizado. Eu não sei se vocês sabem, mas essa novela que passou na rádio, né, e que causou um frenesi na época, né, todo mundo estava pensando que estava sendo invadido mesmo, ele foi pego, essa história, por alguns historiadores, novelistas também, radialistas do Brasil. Isso em 1971, uma rádio de São Luís do Maranhão fez uma adaptação ali na história para ficar mais tupiniquim, né, mais brasileiro o negócio, e aí colocou isso aí na rádio e foi um pânico generalizado também. Então você veja que a população terrestre, quando está frente a frente a uma possibilidade de invasão, um temor gigantesco, um medo, ele invade e as pessoas começam a querer ir embora ali da cidade, vira um caos, né? Isso aconteceu em São Luís do Maranhão, em outubro de 71. Inclusive, tem um jornal chamado Imparcial, lá da região, que na sua edição de 31/10 de 1971, ele chegou a dar a seguinte manchete: ficção científica alarmou a população, ou seja, saiu até nos jornais lá que aquela rádio, né, aquela novela causou um pânico generalizado nas pessoas, porque elas estavam pensando que estavam sendo invadidas mesmo por aliens, né, por criaturas aí dos famigerados discos voadores. Edson, é verdade que o Serviço Social Britânico, né, Espacial Britânico, está treinando para combater uma possível ameaça alienígena? Conta aí pra gente. Essa aí é uma notícia que saiu agora recente. Então, o governo britânico, né, esse Serviço Aéreo Especial Britânico, ele está treinando cerca de 20 soldados. E qual que é o objetivo dessa iniciativa, né? De bloquear, vamos dizer assim, de neutralizar algumas ameaças alternativas. Eles colocam, mas não explicam muito bem o que seriam essas ameaças alternativas, e também falam que esse pessoal estaria preparado para ter contato com os tripulantes dos OVNIs. Quem vazou essa informação foi um agente que preferiu se manter anônimo, mas ele deu algumas informações complementares a respeito dessa equipe especial, bem treinada, que ela estaria utilizando armamento não letal. Que tipo de armamento seria esse? Uma espécie de uma espuma
que é jogado no alien, né, no tripulante lá do OVNI, e ele vai solidificando aos poucos, sendo que aquela criatura, aquele ser, ele vai perdendo aí a sua mobilidade e aí pode ser capturado de alguma forma. Só que é uma arma que é não letal, porque depois eles têm uma forma ali de descongelar, vamos dizer assim, as criaturas, né? E outra coisa que esse agente falou é que esses soldados, esses 20 soldados britânicos do SAS, né, que é esse grupo especialista aí nessas coisas, ele estaria sendo treinado juntamente com a força especial americana também, a força tática ali a americana que cuida também dessas partes. Então, tanto o governo britânico como o governo americano, eles estão ali bem juntos nessa iniciativa de conter uma possível, uma hipotética ameaça alien. E me diz uma coisa, o que é pior do que uma invasão? Olha, pior que uma invasão, que a gente poderia colocar assim, seria uma infecção, por exemplo, por um vírus letal alienígena e desconhecido. Então, porque isso daí também não está descartado. Caso venha uma nave, alguma coisa, ou caia algum artefato, um OVNI, no mar ou numa lagoa, que de repente abastece ali de água, aquilo pode ficar contaminado e esse vírus desconhecido aí, que pode ser letal, ele de repente pode contaminar a população e aí vira uma loucura. A gente já vê aí que com essa doença que está aí no mundo, né? Esse vírus aí, que já está complicado. O sistema de saúde não tem condição de dar conta de toda essa demanda. Imagina algo alien que você não sabe como que funciona, de repente pode ser algo muito agressivo e aí dizimaria a população terrestre. Um exemplo disso por exemplo, quando Colombo chegou nas Américas, e aí a população ameríndia foi contaminada ali com várias doenças que para o europeu ele passava tranquilamente, mas aquilo foi fatal para os ameríndios, né? Dizimando uma grande parte dos indígenas ali. No Brasil também não é diferente. Quando o homem branco chegou, o português trouxe gripe, trouxe varíola, tifo, um monte de coisa que acabou dizimando várias tribos, várias etnias indígenas que a gente tinha no Brasil e que hoje não existem mais, né? Poucos grupos ali acabaram resistindo, mas hoje são em número bem menor do que na época da colonização. Então, pior que uma invasão seria uma contaminação por algum vírus desconhecido. Edson, como que a população humana deveria se portar perante uma hipotética invasão alienígena? Então, como que a gente deve se portar, né? Outro dia eu estava pensando a respeito disso. Na verdade, não tem uma receita pronta para caso de repente a gente esteja vivenciando que nem o filme lá Independence Day, vem um monte de nave, um monte de coisa. Eu sei que vai ter gente que vai pensar que aqueles seres estão vindo em paz, né? Então vou ficar lá levantando bandeirinha de paz e depois quando vê as reais intenções, se for uma intenção negativa, aí você vai correr. Então, como que a gente deveria se portar, por exemplo, como civil? Como civil, você deveria ter a sua malinha pronta de primeiros socorros, com uma provisão de alimento, de água, né? Para tentar correr para algum lugar, se é que vai dar para fazer isso. Eu acho até que daria, porque se tiver uma invasão, não vai ser tantas naves, né? Porque pensa no contingente populacional que a gente tem na Terra. É muita gente. Então, até se conter tudo isso, até eles controlarem toda essa população,
vai ter um ou outro que vai virar rebelde aí, né? Corre para um lado, se toca dentro de uma caverna, alguma coisa desse tipo, enquanto que o poderio militar terrestre vai estar tentando atuar de alguma forma para neutralizar, bloquear, exterminar esse tipo de coisa, se conseguir. Né? Será que a gente tem tecnologia para isso? Né? A gente vai falar um pouquinho disso, a respeito dessas tecnologias que a gente tem hoje e se elas seriam eficazes em relação ao OVNI. Mas aí eu já queria falar para vocês, para a gente pensar, né, o que eu poderia fazer, levando em consideração que o OVNI, ele tem, em alguns casos, tem a característica de raios paralisantes, de campos de força, né, que às vezes são invisíveis, às vezes o OVNI fica invisível, tem ondas de som, onda de choque, né, sonora, que às vezes derruba até a pessoa, tem alguns casos que ocorreu esse tipo de coisa. Então, assim, tem uma série de efeitos luminosos também, que às vezes são cegantes, né? Então, aquela luz bate na vista da pessoa, a pessoa fica cega, mesmo que temporariamente, né? Mas existem uma série de efeitos causados pelo OVNI, que, de repente, será que a gente vai ter tecnologia para bloquear isso daí? Por exemplo, as velocidades que os OVNIs fazem, né? Então, será que a gente tem algum avião, alguma coisa que poderia voar nessas velocidades, mesmo que fosse um míssil, por exemplo? Então, veja que, em relação a essa questão do que a gente poderia fazer, a gente está mais numa situação de impotência frente ao fenômeno, como um civil, né? E os militares, eles também estão numa sinuca de bico, porque o armamento, talvez, que eles têm, bomba atômica, por exemplo, né? Será que vai ser efetiva contra um OVNI? Daqui a pouco a gente fala também a respeito disso aí também. Mas assim, muito teórico, né, o que a gente está falando, mas é preocupante. E outra coisa que acaba neutralizando a gente, mesmo que a gente tivesse algum poderio em relação a essa força e tudo mais, é quando o medo se instala dentro do ser humano, aquele temor tal, você fica paralisado, né? Diante daquilo. Pode ver o que está acontecendo aí no mundo, né, em relação a esse vírus e tudo mais, e a televisão propaganda, e morte, isso e aquilo, o pessoal está, né, paralisado, e às vezes não é tudo isso. Às vezes não é tudo isso, né? Concordo. É verdade. Concordo plenamente. E assim, o que os cientistas do Projeto 7 busca por inteligência extraterrestre pensa desta invasão hipotética? Então, veja bem... E o que é o Projeto 7, né? Às vezes algumas pessoas não sabem, né? Isso, o Projeto 7, ele busca inteligência extraterrestre, né? Em inglês é Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Então, buscando por inteligência extraterrestre. Esses cientistas, esses astrofísicos que participam do 7, inclusive até civis, pode colocar lá o seu computador para ajudar no programinha deles de busca de vida inteligente. Eles pensam um pouco diferente de alguns ufólogos e alguns outros cientistas também. A maioria dos 7, eu não vou generalizar, falar que são todos, mas uma grande maioria, eles acham que se uma nave portando alienígenas, né, os tripulantes lá dos OVNIs, vem em algum outro planeta, ele não vem com fins de dominar ou de guerrear. Então, eles têm essa posição, os cientistas do 7, que não vai haver uma invasão. Para eles, para esses cientistas, não vai haver uma invasão. Pelo menos para uma grande parte desses cientistas do 7. Eu acho meio imaturo esse tipo de
de pensamento, né? A gente teria que ir com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque pode acontecer, como também pode não acontecer. Eu às vezes fico pensando, né? A gente que estuda a ufologia há mais de 40 anos, se eles quisessem invadir, já teriam invadido há muito mais tempo, quando a gente tinha menos tecnologia e menos poderio bélico, né? Isso pelo menos é o que eu penso. Mas não está descartado aí que possa ocorrer algum tipo de invasão no futuro, considerando que existem vários tipos de seres, né? E pode vir, de repente, alguma civilização que nunca veio aqui no planeta, e essa civilização seja, de repente, uma civilização predadora, né? E se for predadora, nós estamos lascados. E aí, então, o 7, ele vai na contramão da que a maioria das pessoas pensam, que pode sim haver uma invasão. Tanto é que Estados Unidos, Inglaterra, outros países, Rússia, China, eles já estão se preparando caso isso ocorra, né? Caso essa invasão hipotética ocorra. Oi. As bombas atômicas seriam suficientes para impedir essa invasão? Então, o poderio que nós temos, antes da gente falar de bomba atômica, eu queria falar para vocês o seguinte: tem uma outra gama de cientistas, por exemplo, eu até marquei o nome de 2 aqui, o Travis Taylor, que é um astrônomo, e tem um químico aeroespacial chamado Bob Bowen. Esses 2 cientistas escreveram um livro chamado An Introduction to Planetary Defense, ou seja, uma introdução à defesa planetária, onde eles teorizaram contra o 7. Ou seja, eles falam, não, existe uma possível possibilidade, né, de invasão. Então, o que a gente poderia fazer? Nesse livro, ele dá praticamente um manual, né? Um manual simples, às vezes até infantil em algumas partes, mas são 5 posturas principais que a gente deveria ter. Então, no livro deles tem lá, para a gente ser mais discreto e não enviar sinais para o espaço. Isso aí já teve algumas reuniões na ONU, discutindo esse tipo de assunto, porque quando você manda um sinal da Terra para fora, você está ensinando o endereço da nossa casa. E se isso cair numa civilização que seja predadora, nós estamos lascados. Então, isso é muito preocupante, né? Isso é meio difícil de você controlar, já que você está mandando à torta e à direita aí o endereço da Terra, né? Da sua casa. Então, pode ser que venha alguma coisa aí de fora que você não sabe o que seja, e a gente está lascado. Então, eles acham que a gente não tem que fazer isso, e a gente tem que abdicar das comunicações por satélite e focar nas telecomunicações por meio de cabeamento físico, lógico ali, físico, porque aí não correria tanto risco assim. Uma outra postura que eles acham que a gente tem que ter é que a gente tem que responder à altura. Caso ocorra uma invasão, a gente tem que ir para cima dos seres e não deixar, do jeito que a gente puder, entendeu? Com o que a gente tiver. Se tiver pau e pedra na mão, vamos atacar, entendeu? Mas a gente tem que se perceber que eles são hostis, a gente já ataca primeiramente. A terceira postura que eles falam é que a gente tem que confiar e desconfiar sempre. Ou seja, pode ser que venha alguma civilização que venha prometendo a cura da AIDS, isso, aquilo, e parceria, só que por trás tenha alguma outra intenção malévola aí. Então, o que acontece? A gente tem que sempre desconfiar. E outro ponto, outra postura que eles falam, que a gente tem que ter as bombas atômicas, aí já respondendo a sua pergunta, é sempre à mão. A gente tem que ter as bombas atômicas, porque é o que a gente tem de mais potencial. Agora, com relação à bomba atômica,
A gente sabe que já teve algumas instalações nucleares que foram visitadas por OVNIs, e esses OVNIs chegaram até a desarmar a bomba atômica. Existem documentos. Eu conheci o Robert Salas, né, em congressos, e ele já chegou a dar algumas palestras apresentando documentos, e, segundo ele, desde 1948, que instalações nucleares são visitadas por OVNIs, e não há um controle em cima desses objetos. E veja que você tem ali, né, bombas atômicas, né? Então, o Taylor e o Bohm, né, que são os escritores desse livro, eles acham que a velha bomba atômica ainda seria a melhor opção neste conflito. Se a gente for lembrar que o filme Independence Day, chega uma hora lá que eles mandam uma bomba, tem um avião B-2 lá que manda uma bomba, só que aí o que o OVNI do Independence Day faz? Ele liga um campo protetor, um escudo protetor, e aí essa bomba não tem nenhum efeito, ou seja, a tentativa de mandar a bomba atômica foi frustrada naquele filme por conta dos americanos. Depois eles encontram aí uma outra forma de, né, destruir, porque é filme, né? Filme de ficção, então você tem que achar uma solução. E o quinto ponto, a quinta postura, é aprender as técnicas terroristas. Então, o que é isso? Geralmente o terrorismo, aí seria o Eles terrorismo... gostam de uma guerrinha, pelo visto, né? Isso. Então, o terrorismo seria não contra pessoas, nem instituições, nada disso, contra os tripulantes, os alienígenas. Então, como que é uma guerrilha? Como que é uma atuação terrorista? Você tem que agir rapidamente e colocar bastante gente para ser um ataque surpresa. Tá? Agora, como que a gente vai fazer isso em relação aos OVNIs, sendo que às vezes eles leem até o nosso pensamento? Verdade. Né? Eles podem captar, de repente, a tecnologia que nós temos e saber ali qual é a estratégia de guerra que a gente vai estar usando. Então, assim, a gente está mais impotente, né, em relação a essa questão do que fazer alguma coisa. Mas alguma coisa teria que ser feita em relação a essa possível invasão, segundo esses escritores aqui. Alguns pontos, né, que ele passa, que nem eu falei, são infantis, meio raso, entendeu? Eles não foram muito a fundo, porque eles não consideraram aquilo que eu falei, né? O campo de força do OVNI, o raio paralisante, todas essas, a velocidade do OVNI, né? E uma série de coisas que talvez a gente nem saiba descrever ainda, porque a gente não tem essa tecnologia, né? Verdade. E aviões, armamentos, a nossa comunicação, como que fica? Teria que ter mudança? Você acha que, de alguma forma, nós temos hoje esse arsenal todo, né, para combater esse embate? Então, com relação a aviões, mísseis, eu cheguei até a escrever sobre esse tema na revista OVNI Pesquisa, né? E a gente colocou aqui dois armamentos que a gente tem atualmente, que é o Vanguard, que ele é capaz de atingir 27 vezes a velocidade do som. Ele pode chegar aí a 33 mil quilômetros por hora, ou seja, uma velocidade bem grande, né? Então seria um armamento que os russos têm e que provavelmente a gente poderia utilizar. Agora, caso seja uma invasão mundial, as potências têm que se unir, porque se cada um for querer agir isoladamente... ET para cada um, né? Porque eles podem querer o ET para eles, né? É poder. Mas se for uma invasão mundial... Mas, né? Mas se for uma invasão mundial, a gente precisa se unir para ser mais forte nesse momento. E esquecer todas as diferenças, né? Que senão não vai rolar. E aí os russos, eles têm isso. Esse Vanguard, né, que saiu inclusive no Olhar Digital, né, a fonte dessa informação, Olhar Digital, e ele chega a 33 mil quilômetros por hora.
Tem os caças MiG-31 também, que os mísseis atirados dele pode chegar a 14.800 km por hora. Agora, se a gente for pensar na noite oficial dos OVNIs, o capitão Viriato, ele chegou a perseguir lá alguns OVNIs e tal, e ele chegou a falar que num determinado momento, um daqueles OVNIs, ele acelerou para 15.000, ou seja, para Mach 15, ou seja, que é uma velocidade muito alta, né? Então é algo que agora a gente tem esse equipamento russo, eles inclusive estão na ponta, né? Porque a gente não sabe se americano tem alguma coisa que voe a 33.000 km por hora, mas hoje a gente tem essa tecnologia. Mas em 1986 a gente não tinha isso, e os OVNIs já imprimiam aí uma velocidade fantástica, né? Bem, Edson, o papo está muito gostoso, né, Kátia? Mas, infelizmente, a gente está no finalzinho do programa Enigmas. Uhum. Esse programa também vai passar em algumas TVs online aí que nós estamos acertando. Então, Edson, fica um convite para um próximo programa. A Kátia entra em contato. Você tem muita informação e gratidão por estar com a gente tanto tempo, trazendo tanto conhecimento, esclarecendo as massas, que o momento é muito importante e gratidão. Gratidão, Kátia Gaia. Edson, o seu canal é Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios, exatamente. É esse aqui, ó. Enigmas e Mistérios. E o telefone do Edson Boaventura, para quem quiser chamar ele para entrevista, você pode passar, Edson? O 11, né, o DDD, 984246925. Vou falar de novo. 11 é o DDD, 984246925. Então, só concluindo, a invasão, a gente consegue resistir? Eu acredito que não, porque a gente não tem tecnologia para fazer frente a esses objetos, pelo menos na atualidade, né? O que a gente tem de mais moderno é insuficiente para nós fazermos frente a esse fenômeno. De repente, pode ter alguma criatividade, alguma coisa na hora que isso acontecer, e de repente a gente vencer os aliens, né? Mas só o tempo dirá. E outra coisa, quem quiser saber mais, tem uma matéria na revista OVNI Pesquisa. Entra lá, www.ovnipesquisa.com.br, e adquira a sua edição e conheça um pouquinho mais a respeito desse assunto interessante aí. Gratidão, Edson. Kátia entra em contato para um novo programa, porque o Edson tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Gratidão, Edson, gratidão, Kátia. Gratidão também. Vamos estar com vocês. Até o próximo Enigmas, pessoal.